Oi, gente, vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando. Boa tarde. Oi, oi. Oi, Rê. Oi, Patrícia. Tudo bem? Vamos adicionar a nossa convidada. Oi, Fê. Ei, chegou. Agora sim. Agora sim. Muito Tudo bom. bem? Tudo ótimo, gente. Então, eu vou começar a falar aqui para vocês um pouquinho dessa nossa proposta agora e falar da minha amiga amada Vera, que veio hoje aqui dedicar um pouquinho do tempo dela para a gente bater um papo. A gente vai começar a fazer algumas lives para conseguir, né, nutrir a nossa cabeça, o nosso tempo. São coisas que a gente gosta de falar, então é um projeto que a gente vai fazer de 1 a 2 lives por semana. Não dá para fazer todo dia, porque a professora tem que também dar aula para a faculdade, a gente tem outras coisas para fazer. Então, quintas e sextas, às 16 horas, sempre vai ser o nosso horário, para que a internet não esteja muito congestionada e a gente possa conversar com profissionais da área, com mães e pais que estão aí cheios de dúvidas e que, se a gente puder ajudar um pouquinho, vai ser com o maior carinho, né? Então, qual a nossa proposta diferente? Assim, eu quero trazer as pessoas e eu quero bater bola com elas de acordo com o conteúdo que elas vão trazendo, né? Então, hoje a nossa proposta com a Veroca é falar sobre a brincadeira, sobre o brincar, né? E que nesse período Sim. de quarentena é, pode estar aí diferenciado. Como é que está isso, né? Então, assim, Vera Matos, fonoaudióloga, psicomotricista, uma pessoa que todos nós temos uma admiração incrível porque ela abriu caminhos para gente que está dentro das universidades dando aula. Então, uma pessoa que ousou falar em psicomotricidade no Brasil, dentro da universidade, merece toda a nossa deferência e que deixou um legado, né? Esses dias mesmo eu estava falando com ela, Vera, estou aqui dando aula, olha o que me apareceu de material aqui para os alunos, que já está lá no portal, é material Sim. institucional, o livro que ela escreveu. Então, Vera é mestre em psicologia social, doutora em fonoaudiologia e é coordenadora, diretora do Mobile, que é um espaço lindo de morrer, que tem um trabalho maravilhoso. Então, assim, minha amiga, vamos começar a falar sobre o brincar? Vamos. Queria te agradecer muito o convite, dizer que eu estou super feliz de estar aqui, que essa nossa parceria tenha muitos e muitos frutos daqui para sempre. E, enfim, eu acho que é importante para a gente começar a pensar o brincar, é que o brincar é algo que se aprende, né? Ninguém nasce sabendo brincar. E com quem que a gente aprende? A gente aprende a brincar com o outro. Né? Então, o nosso primeiro outro, né? A mamãe, o papai ou o nosso responsável, ele que vai nos ensinar a brincar. Então, ele vai nos ensinar de várias formas, né? É, com estímulos corporais, né? Que é a cosquinha, o beijo no pescoço, o beijo no pé, o beijo na mão, é a resposta ao sorriso do bebê. Enfim, eu acho que é importante a gente pensar que todo mundo tem que aprender a brincar. Não é algo nato, né? Isso eu acho que é importante. Legal. E é interessante a gente pensar que isso vai se dar, né? Esse brincar nato, ele vai se dar na criança que não tem nenhuma patologia associada. Porque aí começam as nossas preocupações, né, Veroca? Quando essa criança não brinca, é uma Pois é. luzinha vermelha que acende sobre o porquê dela não estar manifestando isso, que depois que ela aprende a fazer, vai se dando naturalmente. Então, Sim, sim. isso a gente acaba que recebe muito nos nossos espaços demandas de pessoas que falam, mas por que que ele não interage? Por que que ele não brinca? E ali é para a gente investigar. Mas que para a gente entender também que às vezes é só oportunizar.
né? Essa criança precisa ser Exatamente. oportunizada, não é isso? É. Bom, Eu vamos penso lá. assim, deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu penso assim, para os pais de primeira viagem, né? Eles ficam muito preocupados com a questão do desenvolvimento, né? Tem que sentar, tem que andar, tem que. Mas eles às vezes não se preocupam muito em motivar a criança para o brincar. Não existe brincar sem motivação, né? Sem a convocação para o jogo. E eu acho que às vezes eles estão tão preocupados em acertar tudo que eles não relaxam, né? E o brincar tem uma postura tônico-postural relaxada, né? O brincar é algo para se divertir, para relaxar mesmo. Então é Verdade. importante, né, que os pais de primeira viagem fiquem atentos para não existe perfeição, né? Para construir essa relação com esse bebê, com essa criança, relaxadamente. Eu acho isso super importante. Verdade. A gente está num momento, né, que aí eu vejo a nossa responsabilidade enquanto profissionais da infância de ajudar esses pais a não patologizar tudo, né, Vera? Às vezes a É, gente se preocupa com coisas que não precisa, às vezes é só essa criança querendo ser criança, querendo o espaço sim. dela. Então a Uhum. gente fica com uma preocupação muito grande. Então, assim, brinca, relaxa, leva essa É, criança para o chão e vão se divertir, né? isso é fundamental, né? Lembrando assim, quando o Piaget faz a divisão dos jogos, né? Ele vai falar do jogo sensório-motor, né? Que é esse jogo para a primeira infância mesmo. É no chão, com objetos coloridos, objetos que fazem ruído, texturas diferentes. Então, acho assim que para os bebês, né? Para os pequenos, o brincar tem que ter um aspecto sensorial importante envolvido na brincadeira. É na hora do banho, é na hora do vestir, né? É na hora do ninar, enfim, eu acho que mesmo na hora do mamar pode ser uma brincadeira gostosa, né? Então, eu acho que todas essas situações do bebê, da primeira infância, tem que estar, vamos dizer assim, colorida pelo brincar, né? Eu acho essa expressão bem legal. É interessante. Eu queria falar um pouquinho, Vera, desse É, brincar, a partir de uma preocupação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que até a gente explodir com essa pandemia, a questão da saúde na primeira infância estava sendo algo que estava muito em voga, né? Até sim, porque eles falam muito sobre a questão das vacinas e toda uma higiene básica, etc, etc, mas embutido nesse discurso também vem uma preocupação de promoção de saúde, da gente ter um olhar diferenciado para essa primeira infância. Então, dentro disso, né, a gente precisa começar a entender que esse brincar ele tem que vir como um momento que é um momento para agregar saúde para a infância dessa criança. Então, quando a gente fala em agregar saúde, né, num estilo de vida que essa família vai começar a implementar e que essa criança vai se desenvolver e que vai curtir, porque nós somos seres de movimento. Se a gente pensar no evolucionismo, sobreviveram as espécies que se movimentavam e se adaptavam e se sim, movimentavam e se adaptavam. Então, esse ser de movimento, ele precisa ter uma uma organização dentro da sua casa que lhe permita o movimento. Então, muitas vezes, sim, essas crianças, elas têm os seus espaços muito tolhidos, né? É aquela coisa de estar dentro do chiqueirinho quando bebê, é aquela coisa de ter um espaço muito fechadinho, pequenininho na sala para não se machucar, porque não dá para ir para os outros cômodos. Então, assim, se a gente for pensar que o brincar é uma necessidade humana, o brincar ele tem uma relação com saúde, a gente sim. começa a falar desse brincar dentro de um aspecto que talvez mais pessoas entendam, né? Inclusive, né, Rosana, existe o Instituto Association, né, International Play Association, que é um instituto que garante
está ligado à ONU, está ligado à Unesco, à Unicef, que garante à criança esse direito do brincar, né? E quer dizer, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A criança tem que brincar, né? E o fato dela estar tão isolada nesse momento, dentro de casa, é, sem poder ir à pracinha, sem poder ir à praia, né? Cabe à família, né? A essa célula familiar criar essas oportunidades. Então, eu acho que aí a gente tem que, faz parte do nosso encontro de hoje também, né? Dar ideias para que essas famílias possam brincar em casa, uma vez que essa criança está sem o estímulo da escola, está sem o estímulo do móvel, da pracinha, enfim, do baby, do play gym, quer dizer, está sem esses estímulos e a gente precisa que essa família encampe esse gostar do brincar, né? Sim. E aí? E o que a gente pode começar a falar? A gente vai voltar para o conceito e vai para a prática o tempo inteiro para o nosso papo ficar bem animado. Mas assim, Animado, isso. como é que a gente pode falar de brincar dentro de casa? Eu tenho um apartamento, eu não estou com muito espaço. Como é que a gente faz para brincar com essa criança? Pois é, uma das coisas que a gente costuma orientar, assim, meu apartamento é pequeno, eu tenho uma mesa de centro, eu tenho uma mesa de jantar. Falei, olha, assim, vamos fazer o seguinte, encosta as mesas num canto, tira as almofadas do sofá e vamos brincar de pular do sofá sobre as almofadas? Ou vamos fazer um túnel com 3 almofadas do sofá e vamos passar por dentro? Vamos pular na cama da mamãe, né? Vamos passar por baixo da mesa de jantar. Enfim, vamos usar o corpo e a gente pode enfeitar isso, né? Como eu digo, colorir. A gente pode botar assim: quando você passar por baixo da mesa, você vai ter que pegar a banana. Quando você pular nas almofadas do sofá, você vai ter que comer um biscoito. Enfim, colocar uma coisa motivacional, uma coisa gostosa que a criança adore nessas atividades, porque são atividades no espaço que ela está intimamente acostumada, mas a gente vai ressignificar esse espaço, né? O sofá não vai servir só para ver o desenho animado, vai servir para outras brincadeiras, por exemplo. Tem alguém dizendo aqui assim, por incentivo da Veroca, meu colchão virou um pula-pula. Viu? É E isso é isso, mesmo. né? A E a gente gente tem vai. que, usando aí uma fala muito bacana da Sabrina Toledo, que também fez uma live linda lá, Fez, junto, espetacular. junto com o pessoal lá da Curumim. E a Aham, Sabrina falou assim que o brincar ele estimula a criatividade. E à medida que sim, essa criatividade vai se dando, essa criança também vai se nutrindo dela, né? Então com é certeza. um processo de retroalimentação ali. E aí, dentro E, disso, Vera, fala. Você quer falar o quê? não, não, eu ia falar que muitos pais não se sentem competentes para isso, sabe? Eles ficam inseguros na hora de ousar uma brincadeira. Ah, meu filho não vai achar graça de tirar a almofada do sofá. Vai achar muita graça. Meu filho não vai achar graça de eu passar por debaixo da mesa do jantar, ele vai adorar. Ele vai atrás de você. Quer dizer, você vai estar trabalhando imitação. Você vai se divertir. Eles não sabem, mas eles vão se divertir. É, eu gosto É, muito de falar para esses pais assim. Volta lá na tua infância, sabe? Lembra do que é, você brincava. Na verdade, é que a gente cresce, amadurece, acho que a gente fica um pouco chato. Então, quando a gente fala de brincar, a gente brincar, gente, vamos ser sempre seres brincantes, né? Vamos pensar nessa maravilhoso. ludicidade para a vida. Enfim, Muito é, importante. é quando você faz esse retorno, você acaba que também vai se retroalimentando ali na sua criatividade, vai nutrindo e as Sim, brincadeiras vão fluindo, né? Mas aí eu com queria falar certeza. agora de duas coisas interessantes. Assim, quando é o brincar mediado, que é um brincar que a Uhum. gente dá a ideia, a criança vai e faz, a gente dá a ideia, a criança vai e faz.
E o brincar espontâneo, aquele brincar que a gente deixa simplesmente eles montarem o que eles quiserem, o brincar livre, né? Que o Tchurri Uhum. gosta de falar tanto. Vamos falar desses dois? Vamos. Você começa ou eu começo? Posso começar. Então vamos Vai, lá. começa então, Acho que que eu vou pegando ideia. precisamos entender, assim, dentro de um olhar que aí veio lá de Freud, Melanie Klein, né, o Winnicott, que esse brincar ele vem a partir de objetos transicionais também, né? Então ele vai se Uhum. dando ali com representações. Ou seja, aquela criança quer representar a mãe fazendo comida, ela vai brincar, ela vai montar a cozinha dela, né? Se ela tiver Sim. oportunidade, ela vai pegar uma terrinha lá da plantinha da mamãe e vai fazer uma comidinha. E dali ela vai criando outras. E nesse momento, eu sugiro que os pais deixem essas crianças fazerem o que a cabecinha delas quiserem, né? Porque é um Uhum. momento de representação, de reformulação. Então, é um momento que essa criança precisa dessa construção. E Uhum. no momento em que isso, de certa forma, parar, quando acabar, né, sem a gente entrar ali, invadir esse momento, a gente pode, em outra situação, entrar com uma mediação. Então, a gente tem hoje vários profissionais dando aí um monte de ideias bacanas para a gente construir materiais, brinquedos alternativos, que é muito interessante. E aí você, a Sim. partir dali, começa, né, também nessa retroalimentação da criatividade com a criança e vai dando as ideias. E que para ele é um outro momento, mas que também é de extrema importância, à medida que você e Riquíssimo, ele riquíssimo. interagem, né? Isso. Você está me lembrando, a Desobô, ela falava uma coisa muito legal. Ela dizia assim: primeiro, eu deixo a criança explorar o material sem saber o que vai sair dali. Então, é primeiro a atividade espontânea, né? Tipo, sei lá, nós vamos trabalhar com. Você está a fim de introduzir a coisa do sofá? Legal. Então, vamos deixar ela inventar primeiro? E aí, depois do que ele inventar, você pega o gancho e vai alternando as brincadeiras, né? E isso faz um ping-pong muito interessante entre o que a criança tinha inicialmente como proposta e aquilo que ela vai pegar emprestado do adulto, mediador nessa hora, para poder construir alguma coisa nova, né? Então, eu acho que primeiro sempre deixar explorar é a grande sacada. Vamos trabalhar com, vamos fazer massinha? Vamos pegar o material, deixar em cima da mesa da cozinha e vamos experimentar o óleo, cheirar. Vamos explorar isso aí primeiro, depois a gente mistura, depois bota cor, depois transforma isso, né, em alguma coisa mais estruturada, né? E também é legal a gente pensar nos brinquedos não estruturados e nos brinquedos estruturados, né? Os não estruturados, terra, areia, massinha, argila, são aqueles que a própria criança vai se organizar para dar uma função àquele brinquedo, né? Os estruturados, carrinho, boneca, ele já tem em si uma função, né? E às vezes em casa a gente começa com uma atividade não estruturada e dali a gente evolui para uma atividade estruturada, animais de massinha, carrinho de massinha e por aí vai. Quer dizer, você partiu do não estruturado para poder construir um brincar mais estruturado. Isso é muito legal. É perfeito. Se a gente pensar É, que hoje a gente às vezes tem brinquedos, né, Vera? Outro dia eu falei disso, que a criança ela dá um pequeno toque e o brinquedo quase vira cambalhota. O brinquedo faz tudo é, é, sozinho, né? E aí é. ela larga aquilo e ela vai brincar com a caixa do brinquedo, porque ali ela Uhum, consegue interagir, né? Assim, isso sim, acontece muitas vezes. Então, quando a gente fala desse brinquedo não estruturado, a gente está falando assim, a princípio você começa a deixar ela dar sentido àquilo ali, o sentido que isso ela aí, quiser, né? E exatamente. depois você, à medida que aquela brincadeira for rendendo ou não, você vai dando E outras dependendo caras do para aquele e negócio. dependendo daquilo que você quer produzir ali, né?
Se você quer, Exatamente. se essa criança que está com você, você quer trabalhar a questão da linguagem, e aí você vai partir daquele brinquedo que ela estruturou para criar um texto, para criar uma história. Se você quer trabalhar a questão motora ampla, daquela brincadeira você vai puxar alguma coisa de salto, pulo, cambalhota, enfim, de motricidade ampla, né? Se você precisa trabalhar a parte da motricidade fina, a gente pode desenhar, a gente pode perfurar, a gente pode fazer um outro monte de coisas. Então, vai depender do que você tem. Eu estou pensando aqui na clínica, né? Você viu que eu derivei um pouquinho. É, é. Mas Não, mesmo em mas acho que casa, isso, Veroca, dá um gancho para gente também pensar no seguinte, né? Hoje a gente está vendo na internet uma chuva de ideias, né? Uma chuva de sim, ideias. E a gente não deve achar que tudo ali é válido. Que ideia é essa que chegou? Qual o objetivo dela? Está adequada para a faixa etária do meu filho? Porque a gente está com um olhar aqui isso da profissional, né? Que é o que a é, gente faz no nosso dia a dia. Mas como essa mamãe em casa, ela vai saber se aquela brincadeira tá importante, né? Falando bem grosseiramente, a sim, pergunta sim, dela, essa brincadeira é importante para o desenvolvimento do meu filho? Então, esse gancho que você está me dando é para orientar as nossas mamães a sempre seguir as orientações de profissionais que elas confiam, que elas conhecem, que estão exatamente. sugerindo, né, atividades que a gente sabe que existe o brincar de massinha e existe o brincar de massinha num contexto muito maior Muito do que a mais gente amplo, pretende, isso. né? É. Outra coisa que você falou que é muito importante, Rô, é essa questão da atividade estar adaptada, ou estar, como é que eu vou te dizer? Ela estar de acordo com a faixa etária, com a etapa do desenvolvimento daquela criança, né? Não adianta você pegar uma atividade super bacana que você viu na internet de pregar o pregador no número com a carinha do sapinho, se a sua criança tem 2 anos de idade, né? O número e o sapinho, eles não vão ter sentido. O pregador pode até ter, mas aí a gente pode botar, não sei, florzinha, abelhinha, esquecer o número, o numeral, né? Então, eu acho que isso é que é importante, assim. Como é esse brincar? E quando você fala como que a mamãe vai saber, eu acho que ela tem que olhar para aquilo que o bebê sabe, aquilo que o bebê lhe dá a ver. É a partir daquilo que o bebê lhe dá a ver que você vai poder brincar com aquilo que ele já tem. E lançando pequenos desafios em cada uma das brincadeiras, né? Mas não adianta vir com algo muito distante das competências daquele bebê, porque vai ser uma frustração para a mãe, para o mundo. É, eu acho que a gente também, dentro dessa sociedade que, como a gente abriu falando, está com uma necessidade grande de patologizar algumas questões, a gente também está com alguns pais que talvez por falta de orientação, eles estão com uma preocupação de estimular o tempo inteiro. Excesso de estímulo o tempo inteiro, excesso de estímulo o tempo inteiro. Então, assim, não sei se você concorda comigo, Vera, mas eu acho que a criança ela tem que ter rotina. A gente está dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa casa, mas ela tem que ter o horário, a rotina dela, alimentação, banho, sono e brincar, né? E Sim, dentro desse brincar, eu acho que também a gente precisa ter esse momento do brincar livre, sabe? Porque senão a gente fica o tempo inteiro, não, agora a gente vem. Porque assim, a gente agora deu essa ideia para eles começarem, né? Do é, desconstruído para o construído. Mas até então, era a mamãe construindo o tempo inteiro com essa criança. Vamos é. E construir. ninguém E agora, aguenta isso não, agora. 24 horas. Isso, A gente isso, precisa de ócio. A criança isso, precisa de isso. ócio. Entendeu? Eu Exatamente. tô aqui nessa quarentena alucinada de tanto ócio, mas a criança, ela precisa de não fazer nada. Não fazer nada é bom. É bom, é bom, Me é bom. organiza mentalmente, dá espaço para eu pensar no que eu experimentei, no que eu vivenciei, no que eu produzi.
Então, o ócio é fundamental. Brincar 24 horas é um martírio, É, é. né? Esse excesso de estímulo, ele é preocupante, né? A gente Sim, sim. faz essa criança, sufoca. Eu costumo dizer que a gente Isso. sufoca essa criança, Sufoca. né? Vamos É. pensar, para que fique claro para as pessoas, vamos pensar você hoje, adulto. Você aguenta ficar recebendo estímulo, lendo o tempo inteiro, estudando o tempo inteiro, e olha televisão e celular. Não tem hora que você quer parar? Você para, assim, Sim, para tem, tudo. tem. Sabe? Eu quero ver uma bobagem, eu não quero ter que pensar, eu quero, sabe, rir. Então, assim, a criança é a mesma coisa, né? É. E é legal que nessa hora que você tira off do cérebro, né? O quanto que o cérebro traz para você, né? O quanto ele te devolve em cima de tudo que você experienciou. Ele vem te devolvendo. Você está no ócio e quando você volta para a ação, puf, 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 mil coisas, mil ideias. Então, o É. ócio é fundamental para o funcionamento, Você né, sabe uma do coisa muito humano. curiosa que acontece comigo, Veroca? Eu tenho Ah, insights dormindo. Eu sim, acordo e eu paro para escrever, aí volto a dormir. Que coisa louca, né? muito Mas louco isso, acontece, muito louco. acontece. Sim, sim, sim. Tem alguém dizendo aqui assim que isso que a gente está falando é algo que Ah, se dá muito com as mães das crianças com alguma patologia associada, porque elas estão, e aí a gente obviamente tem que entender, elas estão numa situação muito delicada, porque a maioria dessas crianças parou as terapias, né? Porque está sim, tudo parado, e essas mães estão com essas crianças em casa e a maioria está recebendo alguma orientação das suas terapeutas, mas você imagina ali organizar isso no dia a dia. A mãe passou a ser é, fono, passou a ser físio, passou a ser professora da escola, passou a ser psicomotricista. Então é complicado, né? A gente precisa é, também pensar que, além disso tudo, essa criança precisa ter um é. descanso. Eu acho que você falou uma coisa perfeita. A mãe virou tudo. Virou tudo. Fono, fisioterapeuta, tudo. Agora, vamos prestar bem atenção. Ela não é fono, Não ela é. não é fisioterapeuta, ela não é terapeuta, ela é mãe. E é desse lugar que ela não pode sair, É sabe? verdade. Com toda a orientação que ela recebe, com todas as brincadeiras, o Mobile tem no Instagram todo dia postado brincadeiras legais para relaxar e tal. Ela, o lugar dela é o de mãe. Pode ajudar aqui, pode brincar, usar um exercício que a Fono mandou numa brincadeira, mas ela não pode se transformar no algoz dessa criança, É verdade. né? Tem que ter Verdade. muito cuidado, mamães, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Continuem sendo mamães, beijando muito, abraçando, curtindo e, eventualmente, fazendo o que eles estão orientando, né? É, Eu acho é. importante isso. Esse tempo é um tempo que nos exige isso, mas que a gente sabe que não é o ideal, nem de longe, né? É A gente tem verdade. uma autora, Veroca, não sei se você conhece, ela é uma autora mais contemporânea, Heidi Keller. Ela Sim, fala o claro. seguinte, maravilhosa, né? É, Eu li muito Heidi Keller agora, quando eu terminei o doutorado em 2018, e ela diz o seguinte, que essas mães, elas precisam ter ali uma relação parental em alguns momentos que são importantes para essa criança, né? Então, primeiro são os cuidados básicos. É o dar comida, é o dar banho. Então, assim, estamos em um momento, digamos assim, em que quase todas as mães estão fazendo isso porque a gente está em sim, casa, né? Então, são é. os chamados cuidados básicos, cuidados primários. É o contato corporal, sabe? Sabe aquele carinho, aquele denguinho do afeto? É o tocar, né? É, terceira coisa, a estimulação corporal, que aí eu acho que entra, parece até que a Rede Keller falou isso pra gente nesse tempo de quarentena. É esse brincar que a gente vai estimular essas crianças. E aí vem a estimulação que vai vir corporal e por via de objetos, né? A gente vai apresentando novas Sim, coisas para eles.
E, por fim, uma coisa linda que ela fala, que principalmente para os bebês é o máximo, que é o envelope narrativo. À medida que você Sim, conversa com o seu bebê, que você fala com ele, você envelopa ele. Então, parece até que Reite falou isso pra gente num tempo como a gente está vivendo agora. E, pegando o gancho do que você falou para mim, o que me parece seja mãe e, dentro desse momento do ser mãe, faça um pouco desses estímulos, faça um pouco dessa troca isso, que a isso, gente tem orientação profissional, né? A maioria das mães buscando aí, exatamente. tá tendo orientação profissional disso pela internet gratuitamente. Vocês Sim, postam pelo no Mobile, a WhatsApp, gente pela posta internet, no exatamente. Babydim. Então, tem uma orientação muito bacana. Esse é o cuidado, eu acho, que nós, como terapeutas, a gente não pode esquecer, sabe? Não é essa criança, né, que a gente trata. É essa família toda que a gente acolhe, né? Perfeito. A gente tem que dar um colo para essa mãe nesse momento onde ela está sobrecarregada da função materna mesmo. Por É, quê? Porque muitas das mães com as quais a gente trabalha, trabalham o dia todo. A criança ficava 6 horas na creche, 8 horas na creche. E agora elas estão com home office e na função materna, né? Então é uma sobrecarga, né? E ainda tem o marido está em casa também, então a gente tem que cozinhar e não tem nenhuma pessoa para ajudar, pra né? ajudar. Porque as pessoas que trabalham nas casas, as empregadas domésticas, estão cada uma também na sua quarentena. Então a gente está todos nós com um acúmulo de serviços, De né? De serviço. papéis, vamos dizer assim. É, E a gente tem que ter uma estabilidade emocional, a gente tem que se autorregular, respirar e vamos fazendo uma coisa de cada vez. concordo com você, Vera. Tentando Né? traçar aí um pouco do que é a nossa rotina diária. Todo mundo tem hora para tudo, né? Tem a hora que tem que entrar Isso. online, tem a hora que tem que sair, tem a hora que dá fome, que já é horário do almoço, mas enfim, tentando se nutrir aí. E aí, talvez, né, pensando muito com muito otimismo, esse momento do brincar que a gente está falando aqui seja um momento de relaxar, né? Que não Nossa, seja um momento em super! que você vai olhar para isso, meu Deus, está na hora, está aqui na minha lista, brincar com meu filho. Não, entenda Não, isso como um não. momento de eu vou de fato brincar. Agora é hora de eu me divertir com meu filho, né? Eu acho que É, é. as gerações mais atuais, eu vejo assim, que eu gosto muito de estudar essa parte da parentalidade, elas foram gerações que se afastaram muito dessa questão da relação do ser pai, ser mãe, né? A gente Sim, hoje precisa retomar isso porque isso é natural. Isso vai vir à isso que é o medida que você máximo. não é? À medida que você se É, permitir, isso vai vir. E aí vai ser sim. maravilhoso para o seu filho, mas para você vai ser ainda melhor, pode acreditar, Também acho, também acho. né? Veroca, a É. gente a Oi, gente meu está amor. quase encerrando. Eu queria que você pontuasse aí algumas coisas que você queira para a gente encerrar e depois a gente vai Eu falar um acho que a pouquinho dos gente nossos espaços. tá bom. Eu acho que o que a gente. Eu estava falando do Piaget, né? Com o jogo sensório-motor. Mas depois, isso é para as crianças bem pequenininhas, até os 2 anos, né? Depois a gente tem o pessoal do jogo simbólico, que é muito legal, que é o faz de conta, as crianças que já brincam de faz de conta, que já imitam as figuras parentais ou imitam figuras do seu dia a dia, né? Isso, essas crianças, elas já têm um certo domínio da linguagem, elas já têm um desenvolvimento cognitivo bastante interessante, né? E depois o Piaget vai falar do jogo de regras, que já é outra parada, que já é por volta dos 5 anos, 4, 5 anos. E ali sim, a gente aí já pode, vamos dizer assim, compartilhar um jogo e manter as mesmas regras, e não ir mudando a regra quando você está perdendo, né? Que é muito comum nas crianças. Começou a perder, peraí, eu tenho mais uma chance, eu tenho que mudar essa regra. Enfim, esse jogo de mais velhos, né, também é um grande recurso do brincar, né, para as famílias que têm crianças mais velhas.
Então, eu acho que dicas não podem faltar. Você vai procurar onde você quiser. Pode escrever para o Mobile, pode escrever para o Babydim, pode escrever para onde você quiser, que a gente pode dar essa assessoria, né? E vamos E falar dos nossos cantinhos, né? Então, o Mobile, tá aqui a camiseta, ó, Mobile. O Mobile é um centro de estimulação infantil e uma clínica. Então, a gente tem a parte de crianças sem sintoma e a gente também atende crianças com sintomas diversos. Como isso se dá? Na pracinha, igual é na pracinha, todo mundo junto, né? E a gente tem atividades em grupo e atividades individuais. Temos o grupinho do cão terapeuta, que também é um grupo bastante interessante, que a gente usa um recurso de uma veterinária com especialização em comportamento animal, que cuida do nosso cãozinho terapeuta. E estamos fechados até maio, quiçá para frente. Enfim, somos um espaço também de formação continuada. A gente dá vários cursos para mediadores, terapeutas, enfim, professores. E temos uma parceria com as universidades, né? Com a Unisaúde Educacional, que a gente leva os alunos para lá para conhecer como funciona, com o IBMR também e com outras universidades. E aí, somos parceiros aí seus, né? Com certeza. sempre, sempre, Veroca. E o bacana é a gente pensar que a gente está bem pertinho ali, né? A Bebidinha, ela fica perto do Mobile, mas os nossos públicos, eles são um pouquinho diferentes. A gente lá na Bebidinha, a gente atende mais os bebezicos, os É. menorzinhos, né? E a gente faz um trabalho também clínico, mas é um trabalho que a gente faz no espaço do nosso segundo andar. E o que a gente está tentando fazer, implementar na Baby Gym, Vera, que é um sonho para mim, é a gente levar a pesquisa para lá, né? À medida que a gente Uhum. consegue desenvolver as nossas turmas, a turma de pós-graduação em psicomotricidade, de neurociências, a gente tem ali um campo de observação, um campo em que a gente possa é, fazer essa roda da ciência girar. Então, acho que a gente está feliz, a gente só quer voltar, né? A gente está muito feliz, mas a gente tem que voltar. Mas eu acho que o melhor nesse momento é hashtag fica em casa. Fica em casa e Não tem estuda, muita. Vera. E Fica em casa e estuda, estuda. isso. Gostei da hashtag nova. Fica em casa e Pois estuda, é é, isso mesmo. pois é. Cara, Bom, foi um a gente prazer está estar aqui. com umas perguntas aqui muito legais, mas tem algumas que são muito pontuais. Tem mãezinha perguntando, eu acredito que seja mãezinha, sobre crianças com síndrome de Down que estão em casa e não obedecem às regras. Isso são assuntos assim bastante específicos e que a gente pode Ah, mas voltar isso em é outras legal. lives, mas Mas a que a gente gente pode dar pode uma falar dica. rapidamente. Você quer pontuar alguma Pode. coisa? Então, Quero. então vamos Quero lá. para essa mamãe, para essa mãezinha, para a criança criar as regras. Em Boa. vez das regras do lar serem dadas pela mãe, eu acho que a gente pode compartilhar com essa criança como é que vai ser? Como é que vai ser hoje o banho? Como é que vai ser a hora do almoço? Você decide. Essa frase, você decide, quando dita para a criança, dá a ela um poder, né? E uma atitude tão respeitosa, né? Isso tem muito a ver com a questão da disciplina positiva, né? Que, enfim, foi minha última formação. Eu estou super encantada. Então, eu acho que se ela pedir a essa criança para criar regras, vamos botar numa cartolina, num papel, essas regras, e na hora que descumprir, ué, mas foi você que resolveu, né? O combinado não sai caro, né? Então, essa é uma Boa. dica. Ótimo, excelente. Essa foi para você aí, Luciana, que está fazendo essa pergunta para gente. E aí tem outras pessoas falando que, concordando com a gente, falando que realmente essa quarentena pode ser um bom tempo, um tempo de descoberta, Pode. né? Que a gente precisa ter muita atenção à saúde mental das famílias. Acho que estamos todos atentos enquanto profissionais. Eu estou vendo assim uma Sim. rede de colaboração linda pela internet, né? Quanto que a gente está trabalhando, colocando, postando Sim. coisas para ajudar as pessoas, né, Vera? Muito bacana isso, né? Como que esse É, acolhimento pode ser virtual, né? muito, muito. Como que a gente pode, através de uma palavra, ajudar uma família inteira.
né? Então, É. como ponto final aqui para a gente hoje, eu quero dizer que o brincar ele tem que estar nas nossas vidas sempre e que a gente faça isso com as nossas crianças num momento que seja o momento do seu prazer também, que aí naturalmente vai ser Uhum. prazeroso para elas, né? E que Sim. descubra dentro dessa casa quantas coisas interessantes podem ter. Vocês vão descobrir castelos, vão descobrir magos, vão descobrir Bateria, super-heróis, com né? Não? certeza. Músicos, com certeza. Veroca, obrigada. Obrigada a Você é você, sempre Rô. parceira. Vamos fazer outras, viu? Vamos Vamos trazer sim. mais temas específicos e vamos trazer esse pessoal que está em casa aqui para dialogar com a gente, tá bom? Tá bom. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Veroca. Tchau, Gente, eu meu bem. espero vocês na nossa live, então, de quinta-feira. Quinta-feira eu vou convidar. O meu convidado se chama Roberto Poton. Ele é Nossa, fisiologista e ele vai estar com a gente às 16 horas, dia 16, 16 horas, cabalístico. Ele vai falar combinado. sobre o brincar e o movimento e o exercício, como preparar o corpo fisiológico da criança, né? Isso não é só para professor de educação física, não, é para todo mundo. Quando a Para gente faz todo um mundo. movimento mais agitado, como é que o corpo fisiológico dessa criança se comporta? Então, quinta-feira, 16 horas, eu espero vocês. Tá bom? Beijo. Beijo, Veroca. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí.